Item 3 do material didático do curso de Hermenêutica Teológica, lição 2. O item 3 diz: conhecer o padrão literário do livro, para nós interpretarmos o conteúdo do livro. Então, existem livros que o conteúdo são voltados assim para leis, como Êxodo, Levítico, Deuteronômio, história, como Gênesis, Josué, Atos, cânticos, como Salmos e Cantares, e principalmente cânticos, a poesia. Nós temos que tomar cuidado quando nós vamos extrair doutrinas de poesia. Filosóficos, como Provérbios e Eclesiastes. Acabei de citar o exemplo de Eclesiastes, e eu já vi escritos de filósofos dizendo que o único livro da Bíblia que ele lê e gosta de ler é o livro de Eclesiastes, porque é um livro de cunho filosófico. Livros proféticos, como Isaías, Jeremias, Apocalipse e outros, claro, né? Biografias, como Evangelhos, e cartas, como carta aos Romanos, carta aos Coríntios. O padrão literário do livro nos ajuda a interpretar algumas particularidades das cartas de Paulo, como em 1 Timóteo 2,9. Observe esse texto. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Bom, eu destaco aqui a questão de tranças, tá bom? Sublinhei tranças. Aqui o apóstolo Paulo diz que as mulheres não deveriam usar tranças, o que, segundo a história, era uma prática das prostitutas de algumas cidades. Logo, esse ensino não pode ser aplicado em nossos dias. Tá bom? Nós vamos ter situações assim, em um determinado local, a prática era usar cabelos longos. Outras, a prática era usar cabelo curto. Entre os romanos, essa prática aqui, ó, de cabelo curto, isso aqui é uma tradição romana. Os judeus, eles normalmente usavam cabelos longos, normalmente usavam barbas, tá ok? Então, a prática local não dá para nós pegarmos como doutrina. As epístolas normalmente são destinadas a uma igreja local e logo têm ensinos que precisam ser comparados com costumes da época, costumes que eram praticados em uma região e não em outra. Então, nós observarmos que um texto escrito para os judeus, às vezes, se está fazendo referência a um costume deles, isso não vai se aplicar a outros povos, quando está se tratando de costume. É o caso do lava-pé. Entre eles era uma prática, era um símbolo de humildade. Então, você recebia alguém em casa, você recebia a pessoa, lavava o pé da pessoa, você estava se mostrando humilde e também sendo hospitaleiro com aquela pessoa, ok? Mas tem alguns grupos que transformaram o lava-pé em doutrina. Isso aconteceu aqui no Brasil, ok? Mas o lava-pé nunca foi uma doutrina, era uma prática local. E o exemplo das tranças, o que há de errado em uma mulher usar trança? Não tem nada de errado. Mas, segundo a história, existiam prostitutas que tinham, as prostitutas nessa cidade, elas tinham essa prática. Como hoje, diz que as mulheres normalmente rodam bolsa, né? Naquela época elas usavam trança, era a forma delas se identificarem na rua. Se um homem fosse identificar uma prostituta, ela estava com trança. Lembrando que prostituta no Império Romano era uma profissão. Era uma profissão normal, elas pagavam imposto, tudo. Tá bom? Então, esse ensino, claro, ele está direcionado a um grupo, a um doutrinador, que era Timóteo. A igreja que ele estaria atuando era uma igreja que estava numa cidade onde tinha essa prática.